Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online, hoje com a lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Sejam todos abençoados com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos felizes, vamos tratar de mais um tema que temos sido confrontados pelo inimigo das nossas almas e será um domingo que Deus nos dará essa munição espiritual para vencermos os combates, os bombardeios que têm se levantado contra a Igreja do Senhor. Hoje nós também contamos mais uma vez com um convidado. Algumas lições os irmãos sabem que temos trazido alguns pastores aqui para trazer contribuições preciosas para os professores da EBD. Hoje estamos com a presença do pastor Abraão Coutinho, que é diretor do nosso Centro Teológico aqui, o CT ADALP, e louvamos a Deus. Pastor Abraão, que também já foi superintendente de EBD, é professor de EBD, né? É uma pessoa que todo domingo de manhã você vai encontrar ele na escola dominical. Então é uma alegria contar, pastor, com a sua presença. Seja muito bem-vindo. E nós já vamos dar espaço aí, nós vamos aproveitar bastante o tema. E o primeiro tópico da lição fala da Bíblia e o espírito desta era e esses bombardeios hermenêuticos que nós temos sofrido, não é? Teólogos aparecendo aí a todo instante, propondo uma reinterpretação, uma reconstrução, uma reformulação das Escrituras. É uma sociedade que não suporta uma realidade chamada verdade absoluta. E aí já queremos, pastor, aproveitar a sua presença e que o senhor fique à vontade para trazer a sua contribuição. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, prazer poder rever o pastor Renato. Amém. Quero agradecê-lo pelo convite e certamente é uma lição que fala muito forte ao nosso coração, porque de fato esta lição da Escola Bíblica Dominical, de número 7, ela vai tratar de um assunto que é muito contemporâneo, tem muito a ver com os nossos dias, mas ao mesmo tempo que a construção dessa ideia de desconstruir uma verdade absoluta não é algo antigo, né? Desde o século XIX, alguns dizem que o grande pai do pós-modernismo é o Friedrich Nietzsche, né? Que justamente pensava nessa questão do niilismo, de que nada tem valor na verdade. E muitos dos seus adeptos também começaram a difundir essa ideia ao longo dos séculos. Então, desde o século XVIII, 1900 e alguma coisa, 1800, 1900, e hoje em dia isso tem ganho mais força. E o interessante é que a igreja, ela vivencia os desafios da sua realidade. A igreja, por exemplo, lá no primeiro século, ela recebeu grandes desafios de vencer as heresias relacionadas justamente aos judaizantes e ao gnosticismo. Hoje, outras roupagens têm se levantado. E uma das coisas que eu percebo, pastor Renato, é que durante séculos, desde o momento em que a Bíblia ela foi confeccionada, inclusive foi o primeiro livro a ser impresso, né, podemos dizer assim, pelo Gutenberg, desde que a Bíblia ela foi produzida, ela foi confeccionada em material de códex até os dias de hoje, ela é o livro mais perseguido da história. É o livro que foi mais destruído, é o livro que foi mais queimado, perseguido. Até hoje há países que é proibido a entrada da Bíblia. Então isso é notório, isso é claro. Nenhum livro foi tão perseguido quanto a Bíblia. Mas é impressionante que, apesar de toda a perseguição que se levantou contra a Bíblia, as Escrituras, ela sempre prevaleceu. Claro que há um Deus por trás desse livro, não é um livro qualquer. Há um Deus por trás disso. Então entendo que Satanás, ele, podemos dizer assim, repaginou a sua estratégia de destruir a Bíblia. Ele não consegue destruir o livro em si, então vamos destruir a mensagem. Já que o livro ele é acessível, não tem como tirar esse livro de circulação, então vamos fazer o seguinte, vamos desconstruir a mensagem desse livro. Então,
nesse primeiro tópico, quando fala aqui que a Bíblia e o espírito desta era, obviamente fala sobre essa ideia do desconstrutivismo, ou seja, a desconstrução que muitas vezes a mídia fala da pós-verdade, cultura líquida. Então essa ideia de desconstrução é justamente desconstruir toda a ideia, toda a cultura, e eles usam muito esse termo, judaico-cristã, né? Eles não querem se submeter, né, essas novas ideias filosóficas e, como falei, a igreja muitas vezes ela vivencia a realidade da sua época, então isso vai penetrando, obviamente, no contexto do cristianismo, no contexto das igrejas. E assim como nos séculos anteriores haviam congregações e igrejas que abraçavam essas ideias heréticas, nos nossos dias da mesma forma acontece. O interessante é o livro de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer no capítulo 1, capítulo 2, ele vai dizer, olha, eu estou admirado de que vocês tão rapidamente absolveram outro evangelho que na verdade não é outro, só existe um. E ele vai dizer lá, olha, se eu mesmo, ou se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, outra mensagem, outra interpretação, seja maldito. Então isso já acontecia no primeiro século. Então quando a gente vê aqui essa ideia da desconstrução, do desconstrutivismo, é como se fosse uma repaginação daquilo que se tinha como verdade, daquilo que se tinha como correto, daquilo que se tinha como ortodoxo. Então hoje a Bíblia tem sido alvo justamente desse desconstrutivismo. Vamos desconstruir aquilo que se pensava em relação à Bíblia. Existe até aquela chamada interpretação, uma coisa que vai ser tratada mais na frente, das igrejas emergentes, né? Um dos grandes expoentes é o Brian McLaren, essa questão de que vamos começar a enxergar a Bíblia não como tão, digamos assim, rigorosa, mas vamos entender a Bíblia como algo mais flexível, como algo aqui que a gente possa realmente mais flexibilizá-la. Bem, são linguagens belas, são linguagens bonitas, são artifícios bonitos, mas que desconstrói aquilo que Deus estabeleceu como verdade. E uma outra coisa ainda nesse tópico, Pastor Renato, é que justamente essas ideias se contrapõem justamente ao cristianismo, a tudo aquilo que a palavra de Deus estabelece. Uma outra coisa interessante está sobre a questão justamente do relativismo, onde eles vão dizer que não existem valores absolutos. Existe uma diferença entre relativismo e absolutismo. Absolutismo é que aquilo é absoluto, é inegociável. Agora, é óbvio que a nossa vida ela é cercada de questões relativas e absolutas. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser para você que a minha aliança é uma aliança, obviamente, beleza, é uma verdade absoluta, é uma aliança. Agora, se eu disser, ela é a aliança mais bonita do mundo, aí alguém vai dizer, opa, pastor Abraão, isso é relativo, eu acho a minha mais bonita. Então, claro, na vida existem questões relativas e existem questões absolutas. O grande absurdo é eu querer relativizar aquilo que, obviamente, já é absoluto. Eu não tenho como relativizar. Eu não tenho como chegar aqui e dizer o sol não brilha. O sol brilha. Então, não, depende do seu ponto de vista e isso e aquilo. Não, independente do ponto de vista e do que você pensar. Então, há uma grande força e uma grande ideia do subjetivismo. É aquilo que eu penso, o sujeito pensa. E isso a gente vai tratar um pouco mais na frente. Então, isso é danoso, é perigoso. Então, muitas vezes, você chegar numa comunidade, você chegar até no meio da família, e de repente você falar alguma coisa que você diz assim, olha, Deus existe, por exemplo. Bem, isso vai depender da opinião de cada um, né? Depende disso, depende daquilo. Então, hoje é muito mais difícil sob essa perspectiva de estabelecer a palavra de Deus, obviamente, como valores absolutos. Então, esse é o desafio, posso dizer assim,
da Bíblia e o espírito desta era. É que esta era, ela tenta justamente relativizar os valores absolutos que a palavra de Deus estabelece. E diga-se de passagem, que quando a gente relativiza certos valores absolutos, a vida se torna um absurdo. E a gente tem constatado isso ao longo do tempo, pastor. Vários teólogos que são apologetas mostram que é fácil desmontar esse argumento da negação de um absoluto moral com aquele silogismo, aquele jogo de palavras que diz que toda verdade é relativa. Logo, esta verdade também é relativa, né? Então, se toda verdade é relativa, inclusive esta que você está falando. Então, se ele diz assim, olha, não existe verdade absoluta. Então, logo, se não há verdade absoluta, esta frase que se põe como uma verdade, ela também não pode ser considerada uma verdade absoluta. Então, eles não têm nenhum fundamento lógico para corroborar a negação de um absoluto moral. Quando se nega os absolutos morais, negando Deus, negando a sua palavra, o homem fica à vontade para fazer as coisas ao seu bel prazer. Mas muito forte isso que o Senhor disse, Satanás não consegue destruir o livro, então ele tenta desconstruir, ele tenta descaracterizar a mensagem. E isso vem nessa roupagem aí pós-moderna, que algumas pessoas dizem que a Bíblia, então, ela é só mais uma metanarrativa. Como não conseguem deletar, então diz, não, tudo bem, a gente aceita. Mas é uma meta-narrativa, é mais uma narrativa, assim como as narrativas hinduístas, budistas, como o Corão, né? Aquela história de que todos os caminhos levam a Deus. E aí eles não aceitam as Sagradas Escrituras como um caráter proposicional, prescritivo, doutrinário, né? Eu queria que o senhor comentasse como a gente defender isso, né? A Bíblia, ela é só mais uma historinha, então a gente tem até teólogos que não aceitam, por exemplo, o livro de Atos, né? A gente tem essa luta, entre aspas, aí no contexto pentecostal clássico. Não, Atos, veja, estou falando de teólogos. Não, Atos é um livro histórico, é um livro narrativo. Ali não tem conteúdo doutrinário, né? Não tem proposições. Deus não prescreve algo ali que a gente deve tomar como verdades. Então, queria que o senhor trouxesse também algo aí que pudesse nos ajudar a defender se defender contra esses argumentos. Muito bem. Essa colocação do senhor é muito pertinente, porque um dos grandes ataques desse movimento que se levanta, que se opõe às Escrituras, às verdades das Escrituras, é justamente um movimento cuja qual vai dizer que a Bíblia ela não é prescritiva, a Bíblia não é normativa, né? Inclusive, eles vão negar algumas questões relacionadas à questão da normatização que a Bíblia estabelece, ou seja, as regras, as normas. Eles dizem os dogmas. A Bíblia não é dogmática, não é normativa, não é prescritiva. Ora, a gente percebe, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que Deus, logo no início, logo no Éden, ele traz orientações de forma normativa. Então, a Bíblia ela tem uma série de, posso dizer, estilos literários, cujos quais eles se harmonizam e nos conduz a verdades que Deus pré-estabelece. Então, a própria Bíblia, ela se autodenomina como normativa. Então, que é uma coisa que vamos falar mais na frente, né? Eu preciso entender a funcionalidade da Bíblia a partir daquilo que ela apresenta. Não é eu que vou julgar. Não, a Bíblia não é um livro normativo, porque eu penso que é um livro que vai contar mitos, mitologia judaica. Isso aconteceu muito no período do século XVIII, pelo advento do iluminismo, e que muitas pessoas tentaram relativizar e muitas vezes provar tudo cientificamente, e aí surgiram os chamados teólogos dialéticos ou teólogos liberais, um deles o Rodolphe Bultmann, que ele queria fazer a desmitologização da Bíblia, ou seja, tudo aquilo que tinha de milagre e tudo aquilo que havia de relatos miraculosos, ele tentou tirar, dizendo que era mitologia judaica. Então, é um outro tipo de enfrentamento que a Bíblia encontra. Mas quando nós falamos dessa questão normativa, a própria Bíblia se apresenta como tal.
Nós vemos lá no relato de Gênesis, logo de início, Deus estabeleceu parâmetros para a vida do ser humano. Ele cria o homem e ele já estabelece parâmetros, né? E interessante, já que a gente está tratando sobre essa questão da gente viver ao nosso bel prazer, não é que Deus ele nega o prazer humano. Não é que Deus é contra, é um estraga-prazer. Pelo contrário, Deus criou o homem para desfrutar do prazer. Olha onde Deus coloca Adão. Deus cria Adão e Eva e coloca no Éden, que quer dizer lugar de prazer, lugar de delícias. Mas todo prazer sem ética, ela se torna um absurdo. O homem não consegue viver o prazer pelo prazer. Então Deus estabelece Adão e Eva no Éden para desfrutarem de uma vida sexualmente prazerosa, porque Deus disse crescer e multiplicar. Obviamente foi Deus quem criou o prazer sexual. Uma vida justamente onde o que muitas pessoas procuram hoje, Deus já fez há muito tempo atrás. Um dia eu vou comprar um sítio e eu vou desestressar lá, vou ter o meu sítiozinho, um riacho, um rio, frutas, ouvir o canto dos pássaros. Deus já tinha feito isso. Deus já tinha estabelecido um padrão de vida prazerosa. Um padrão de vida realmente onde o homem poderia desfrutar. Só que dentro de uma vida prazerosa existem limites. E Deus estabelece isso. Você pode comer de tudo, mas dessa árvore aqui você não vai poder comer. E já o relato bíblico mostra que quando eles rompem com essa prescrição de Deus, eles acabam realmente se prejudicando. E ao longo da história nós vemos o caso da Torre de Babel, o caso do dilúvio. Então, ao longo da história, o próprio Moisés que recebeu os 10 mandamentos, e ao longo de toda a história, sempre Deus estabeleceu limites, parâmetros para a vida do ser humano. Porque Deus é um estraga-prazer? Não, porque Deus conhece o que é melhor para mim e para você. Então, eu dizer que a Bíblia ela não é prescritiva, ela apenas trata de uma narração de histórias, de fatos que ocorreram. Claro, ela traz uma narração de fatos e nessa narração desses fatos ela também estabelece, ela também se propõe a trazer orientações não apenas para o povo daquela época, como para nós também. Isso no Novo Testamento, o próprio Jesus, ele diz, eu não vim destruir o Antigo Testamento, eu não vim acabar com a lei, pelo contrário, eu vim cumpri-la, e Jesus ele vem e aperfeiçoa a lei, ele resume, olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a Bíblia, de um canto ao outro, ela se revela como algo de fato normativo, prescritivo, e parece, pastor Renato, que esse termo norma, esse termo mandamento, prescrição, parece que soa mal nessa cultura, quando na verdade não deve soar mal. Sim. Poxa, imagina só se na empresa que você trabalha não houvesse normas. Imagina só se dentro do contexto social não houvesse normas de trânsito. Não, eu estou vendo ali um sinal vermelho, mas eu interpreto que aquilo ali... Tudo é relativo. Tudo relativo. É um sinal, está vermelho, tá. Mas eu não estou entendendo o que é para eu parar. Eu vou seguir. Você vai morrer. Você vai se acabar. Então as normas, ela vem justamente para fazer um ajuste social, assim também como aquilo que Deus estabelece, aquilo que Deus prescreve, obviamente também visando o bem do ser humano. Então, com certeza a Bíblia, não precisa ser nenhum estudioso tão profundo, percebe, a Bíblia se autodenomina como prescritiva. É óbvio, como o senhor bem colocou, que nós vamos falar isso mais na frente, certamente. Há questões que são mais específicas para a época, mas há questões que de um canto da Bíblia até o outro, Deus estabelece esses padrões importantes para a nossa vida. Glória a Deus. Não somos hedonistas, não buscamos o prazer pelo prazer. Exato. Nós temos o prazer que Deus nos dá, mas dentro dos limites, né, que a graça impõe. Exato. E aí o senhor falando, vem à minha mente a primeira carta que João escreve, capítulo 5 e o versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Glória a Deus. Bem, amados, retornamos aí agora com o segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto.
Há um livro muito bom do David Platt, Contra a Cultura, que ele diz que para esta geração secularista, pós-moderna, o cristianismo, a mensagem cristã, a pregação do evangelho já é uma ofensa. Porque o evangelho é uma mensagem de confronto. É uma mensagem que diz que só há um caminho, Sim. só há uma verdade, só há uma maneira de ser salvo. E essa sociedade pluralista, Sim. inclusivista, não aceita isso, né? Fundamentalista, intolerante, todos os caminhos levam a Deus. E a mensagem do politicamente correto tem, infelizmente, entrado até dentro de muitas igrejas que se dizem cristãs e até protestantes, né? E aí as pessoas elas querem mudar a mensagem a fim de continuar ainda sendo cristã. Mas chega um momento que a troca, a venda de valores é tão grande que não tem mais como a mensagem continuar sendo cristã, porque a mensagem cristã ela é baseada em uma verdade, e a verdade absoluta, como já foi falado aqui, não é? A sociedade ela nega a verdade absoluta, mas o Senhor Jesus reafirma, mostrando que ele é a verdade. Ele não se apresenta como uma verdade, como um ponto de vista, como uma possível interpretação, mas ele usa o artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ali em João 14. Então, vamos aproveitar a presença do pastor Abraão ainda e ver aí, né, também mais contribuições que ele traz para nós, como o evangelho, né, sendo criminalizado na sua opinião, as pessoas ficando intolerantes, as pessoas que mais pregam de tolerância se mostram mais intolerantes. Queria aí, pastor, que o senhor se posicionasse também quanto a essas coisas. Muito bem. Aqui no segundo tópico da nossa lição, nós percebemos aqui uma criação de uma narrativa, ou seja, a chamada teologia narrativa, que justamente teve os seus, digamos assim, fundadores, meio que inevitavelmente. Eu já falei sobre o Friedrich Nietzsche, teve o Foucault também, essa questão de relativizar a verdade. Então, nessa questão da teologia narrativa, é como se a Bíblia ela apenas narrasse fatos e que eu tivesse a pura liberdade de interpretá-los ao meu bel prazer. Isso vai ser um assunto mais para frente, mas tem um texto aqui em Salmo 11, versículo 3 na lição: desconstruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, quando os fundamentos, quando as bases são destruídas, o que o justo pode fazer? Então, essa questão da ideia do politicamente correto é aquela justamente forma de você ser o quanto mais agradável, ter um discurso agradável, melhor. Interessante que o evangelho, ele não se propõe a agradar. Existe uma diferença entre eu tentar suprir as vontades e eu tentar suprir as necessidades. Ora, isso é tão lógico, digamos assim, na micro-sociedade, na família. O senhor tem o seu filhinho, eu também tenho o meu filhão, e é óbvio que no convívio entre pais e filhos, o maior desejo do pai é suprir as necessidades do filho. Porque se o pai ele busca suprir os desejos do filho, ele está autodestruindo o seu filho. Se ele não estabelece limites, tudo que o filho quer, ele faz, ele vai estar automaticamente destruindo o seu filho. A Bíblia diz que Deus corrige, disciplina a todo aquele que ama e tem por filho. Então, a palavra de Deus, o próprio Deus, a relação de Deus com a sua criação é uma relação não politicamente correta. A relação de Deus conosco é uma relação justamente onde ele busca suprir as nossas necessidades. E muitas dessas necessidades são supridas na confrontação das nossas vontades. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, a gente pensa alguma coisa, a gente imagina alguma coisa, a gente planeja alguma coisa e Deus na contramão, ele vem e nos confronta. Porque ele é um estraga-prazer, volto a dizer? Não. É porque ele sabe qual é o melhor. Então a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de confrontação. Não tem como a gente se desapegar dessa verdade. O próprio Jesus, como o senhor acabou de dizer, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou a verdade. Não tem verdade fora dele. Em um outro momento, quando ele está orando pelos discípulos,
ele vai falar sobre uma palavra que é pouco falada nesses movimentos aqui, dessas igrejas com a mentalidade pós-moderna, chamadas também igrejas evangélicas progressistas e coisas do tipo. Raramente ela vai falar sobre o termo pecado e raramente ela vai falar sobre o termo santificação. Mas Jesus ele enfatizou essa palavra, Paulo enfatizou essa palavra. Paulo diz, olha, tede paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas Jesus orando pelos seus discípulos, ele disse, orando, clamando por eles, disse, Pai, santifica-os. Olha, Pai, traga-os cada vez mais para perto de Ti, na verdade. E aí Jesus continua dizendo, a Tua palavra é a verdade. Que coisa tremenda. Jesus é a verdade de Deus personificada. E a Bíblia é a verdade de Deus codificada. Então a Bíblia, que é essa codificação da vontade de Deus e que eu devo lê-la e que eu devo buscá-la, eu tenho que entender que ela é a verdade. E se ela é a verdade, Provérbios vai dizer que enganoso é o coração do homem, então muitas vezes eles vão ser confrontados. E a beleza do Evangelho é isso. Nós temos que entender, e a Bíblia mostra claro isso, eu acredito que qualquer igreja evangélica deve falar da queda de Adão. Nós somos um homem caído, um homem que se engana, um homem que tem desejos e aspirações que muitas vezes contradizem a verdade e o desejo de Deus, e que precisam ser submetidas, obviamente, à vontade de Deus e não a uma ideia politicamente correta. Então, a mensagem da igreja nunca foi politicamente correta. A mensagem de João Batista não foi uma mensagem tão agradável. A mensagem de Jesus não foi uma mensagem tão agradável. A mensagem do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, não foi. A Bíblia relata uma mensagem que não era politicamente correta. Então, se eu venho dizer hoje, em pleno século XXI, que eu tenho que ter uma mensagem politicamente correta, eu estou me opondo às Escrituras, porque a mensagem do Evangelho nunca foi uma mensagem que buscava agradar a todos. Até existe um ditado popular que nem Jesus agradou a todos. Então, precisamos entender isso. O Deus não pode se adaptar à mentalidade humana, mas o homem é que precisa reconhecer as suas limitações, os seus erros, suas falhas e adaptar-se àquilo que Deus estabelece. E aí, pastor Renato, entra a questão de que nessa visão não vai ter espaço para a Bíblia, porque a Bíblia se propõe como verdade. Ela é a verdade de Deus, ela é aquilo que vem estabelecer os parâmetros da existência, da vida, de uma vida relacionada ao casamento, de uma vida relacionada à submissão às autoridades, até da relação com o dinheiro. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre tanta coisa. Então, já dizia algum teólogo que a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal de amanhã. Na época não tinha internet, né? Então, a Bíblia é extremamente atual, ela tem uma mensagem atual. Então, nessa visão, não haveria espaço para a Bíblia. Mas, interessante que aí surge a questão da criminalização da opinião, que foi aquilo que o senhor falou agora há pouco. Eu tive uma oportunidade de ter um aluno lá no seminário que ele era professor de português. E como professor de português, lá no livro didático, ele tinha a oportunidade de, obviamente, trabalhar textos de português e tal, ainda para adolescentes. E uma vez ele foi até orientado pela diretora, faça um trabalho de interpretação de texto na página tal. Aí ele foi pegar. E naquela página, naquele texto, falava sobre algumas entidades do candomblé, relacionadas a essas questões das supostas movimentos afros, né, religiosos. E aí quando ele viu, ele se espantou. Ele disse, eu posso trabalhar um outro texto? Pode. Não pode, eu quero que você trabalhe esse. Tudo bem, ele poderia lá ele pegou o texto e digo, olha, de acordo com o que está aqui narrado, na opinião, na perspectiva dessa religião, e responda isso e aquilo. Agora eu faço uma pergunta. Se aquele mesmo professor de português, na outra aula, ele levasse a sua Bíblia e ele disse, olha, eu queria que vocês dessem uma lida aí na história, por exemplo, de Zaqueu ou do cego Bartimeu, e vamos fazer uma interpretação desse texto,
como ele seria visto? Então, onde está aí a liberdade de opinião? Onde está aí o direito da voz, do falar? Se eu falo de qualquer outra religião na sala de aula, eu estou falando sobre cultura. Mas quando eu pego um texto da Bíblia, eu estou sendo justamente um fundamentalista, eu estou sendo alguém que está doutrinando. Por quê? Impondo. Impondo? Não. Não, é cultura, sim, a cultura brasileira, ela está envolvida com questões da África que veio para cá, dos portugueses, do catolicismo que usa a Bíblia, do protestantismo através dos holandeses e outros. Então, se formos falar de cultura no Brasil e se formos falar do direito à opinião de falar de cultura, tudo bem. Nós podemos expor as ideias das religiões afro, podemos expor também as ideias daquilo que o catolicismo pensa, e por que não o protestantismo? Por que não eu posso levar, muitas vezes, um livro, de uma religião X, de uma religião Y? Por exemplo, se eu pegar o Alcorão lá dos muçulmanos e falar alguma coisa, o que vocês acham sobre isso? Não tem nenhum problema, porque eu posso pegar a Bíblia. Então, na verdade, é uma tentativa de silenciar as Escrituras, sob a premissa de que eles querem abrir o leque para opiniões. Eles estão tolhendo a oportunidade de nós podermos falar da Bíblia, que é um livro milenar, que é o livro mais lido da história. Então, uma pequena minoria, um pequeno grupo está querendo calar aquilo que a maioria acredita. A gente anda na rua aqui, quando eu era criança isso não acontecia, mas eu andava na rua, eu não via isso. Hoje a gente vê pessoas, muitas vezes nos camelôs aqui do Recife, pessoas que muitas vezes não são evangélicas, estão cantando canções evangélicas. Pessoas que muitas vezes estão lendo a Bíblia. É a nossa cultura, é o direito que nós temos de expor, de falar a palavra de Deus, de falar aquilo que a Bíblia diz. Se alguém não concorda, é uma opinião de cada um. Mas essa ideia do politicamente correto, de tentar agradar a todos, ora, vocês não vão agradar o público protestante com essa ideia politicamente correta. Então, essa tentativa politicamente correta, por si só, ela é paradoxal. Porque Jesus não foi politicamente correto, os apóstolos não foram, e creio que a igreja hoje ortodoxa, a igreja que preza pela palavra de Deus, não aceita esse discurso politicamente correto. Logo, ele não é politicamente correto como um todo. Amém? Amém. Muito interessante. É uma defesa da nossa fé. Essa é uma lição apologética. Não tem como ser omisso, não tem como ficar em cima do muro, né? Mas sempre com mansidão, com longanimidade, estamos aqui colocando os nossos posicionamentos. E aí é algo interessante também que estava pensando, né? Hoje as celebridades sobem nos trios elétricos. Deus é amor. Cadê a graça de Deus? O evangelho é a graça. E estudamos, né, já esse trimestre sobre a banalização da graça. E não podemos esquecer que João revela no evangelho, quando Cristo é encarnado, né, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e ele veio ali cheio de graça e de verdade. Então, a verdade, ela anda junto com a graça e vice-versa. O amor de Deus anda junto com a sua justiça. E essa mensagem evangélica, a mensagem do evangelho puro e simples, é um convite à transformação. O pastor disse aqui, a pregação de João Batista, de Jesus, dos apóstolos, né, girava em torno de um eixo central: arrependei-vos. É esse convite à transformação. As pessoas, elas querem selecionar este ou aquele texto, esta ou aquela porção que lhes agrada, mas a Bíblia não é uma pizza, né, de vários sabores. Eu gosto desse, isso me interessa, claro que não. E aí algumas pessoas vão pegar e usar um discurso, geralmente são pessoas que nem leem as Escrituras. Vocês estão defendendo aí preceitos, né? A Bíblia se posiciona contra a homossexualidade, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Então, se for fazer valer este preceito, porque nós defendemos sim, nós que somos pentecostais clássicos, defendemos que a Bíblia, ela não é só uma narrativa, ela traz prescrição, ela é normativa, ela é proposicional, né? A doutrina, ela ensina um modo de vida, e as pessoas, né,
até de maneira irônica dizem, então se a gente também deve entender que a homossexualidade é pecado, então também não vou comer bacon, não vou comer torresmo, feijoada, porque o Antigo Testamento, Deus, ele proibia o judeu, o hebreu de comer carne de porco, e a gente também agora não vai cortar mais a barba, porque vamos deixar a barba crescer, e outras coisas que são leis cerimoniais, Sim, né, que são preceitos cerimoniais. E aí, pastor, eu queria também que o senhor, aproveitando essa parte aí, que a igreja ela tem uma mensagem clara, e que a gente não escolhe esta ou aquela fatia, mas as escrituras como um todo, como entender a aplicação desses preceitos morais para a nossa vida e como também se defender contra esses argumentos equivocados. Muito bem colocado, pastor Renato. De fato, nós sabemos que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que a Bíblia tem todo um trabalhar de Deus pedagógico trabalhando com a nação de Israel, e posteriormente, ainda em Jerusalém, em Israel, ele prossegue no Novo Testamento. Quando falamos tanto do Antigo como do Novo Testamento, é importante que havia um pacto no Antigo Testamento onde haviam leis específicas, como o senhor bem colocou aqui, cerimoniais específicas para o povo judeu. Com o advento do Novo Testamento, de Jesus morrendo na cruz, ressuscitando, obviamente algumas coisas ficaram obsoletas, né? E isso Hebreus ele vai dizer que alguns preceitos do Antigo Testamento era a sombra dos bens vindouros. Então ele apenas fazia a sombra, ele apontava para aquilo que Cristo vinha estabelecer. Uma coisa clara, muito clara. No Antigo Testamento se fazia sacrifícios pelo pecado. Quando a pessoa falhava, pecava, ele ia ao templo, levava um animal, imolava um animal como uma forma de obter perdão. Ora, com a vinda de Cristo, que fez o último sacrifício definitivo, não precisa mais fazer sacrifício. Então existe um princípio básico da hermenêutica que diz, como é que até nós crentes nos perguntamos, como é que eu vou saber que um mandamento do Antigo Testamento ele serve para as nossas vidas hoje? Uma orientação básica é a seguinte: quando algo que é afirmado no Antigo Testamento ele é reafirmado no Novo Testamento, ele serve para a igreja. Então, há muita coisa, claro, no Antigo Testamento que faz parte daquele contexto, daquele período, daquela questão cultural. O senhor falou a questão de não cortar o fio da barba ao sacerdote, a questão do sacrifício, a questão de tantas outras coisas que estavam justamente vinculadas àquele contexto do Antigo Testamento. Quando há preceitos no Antigo Testamento que são reafirmados no Novo Testamento, como, por exemplo, o assassinato, o furto, o adultério, a homossexualidade, são preceitos que Deus estabeleceu para Israel e que Deus estabeleceu também para a igreja, e que são preceitos que nós chamamos de atemporais e supraculturais. São preceitos que em qualquer cultura, em qualquer local, esses preceitos são estabelecidos por Deus e que devem ser observados. Então, basicamente isso. Outro detalhe, no Novo Testamento nós encontramos também algumas questões que nos chamam a atenção. Por exemplo, lá em Coríntios, as mulheres são recomendadas por Paulo para usar o véu, terem uso do véu na hora que forem orar, não orar com a cabeça descoberta, mas cobrir a sua cabeça. Ora, isso é um preceito. Está no Novo Testamento, é um preceito para as mulheres de hoje. Calma, existe um outro princípio. Para que se tenha tido como doutrina, tem que ter pelo menos 3 afirmações no Novo Testamento. É o único texto que mostra a mulher usando véu. Aí vamos pesquisar, vamos ler, vamos analisar a questão cultural, até porque evangelho, cristianismo, protestantismo não é alienação. Então, quando a gente vai estudar o contexto ali de Corinto, era realmente ali um ato de vulgaridade para as mulheres que não usassem véu. Mulher que não usasse véu era uma mulher vulgar, era uma mulher que não se submetia ao seu marido, era uma mulher realmente, numa linguagem popular, depravada. Então, o que é que se tira daí? Paulo estava querendo dizer, mulheres, continuem com uma postura de submissão ao marido, de não vulgaridade e de não depravação. Esse é o princípio. A forma é que era usada ali em Corinto, daquela maneira, mais especificamente naquela localidade. A questão do ósculo santo,
A questão do ósculo santo não é um mandamento atemporal. As pessoas beijavam-se no rosto ali, naquele contexto ali. Mas não há nada que diga que todos devem beijar-se no rosto. Hoje, no nosso contexto, existem outras formas de cumprimento. Então são questões, mas há verdades que são absolutas, que os apóstolos reafirmaram, que Jesus reafirmou e que devem ser colocadas como preceitos para a nossa vida hoje. Glória a Deus. Então é bom aí discernir entre o que é forma e o que é o princípio, né? O princípio sempre fica. Talvez a forma tenha mudado. Por exemplo, o ósculo santo. Nós não saudamos as pessoas com um beijo aí na face, mas o princípio da comunhão, da fraternidade entre irmãos, não é? Está aí mantido. Então, é na iluminação do Espírito e na leitura da própria Escritura que nós vamos tendo esse discernimento. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus é eterna e os seus preceitos, os seus ensinos e as suas aplicações, elas se aplicam, como falou o pastor, de maneira atemporal, ou seja, transcende o tempo, e supracultural, ou seja, a palavra de Deus se aplica a toda e qualquer cultura, porque ela está acima das culturas. Bem, amados, agora também trazendo aí algumas contribuições acerca dessas novas metodologias, não é? Há muitos teólogos que trazem a sutileza ultrapassada do inimigo, que ele é o pai da mentira, mas com uma roupagem, um prefixo do neo, né? E o novo sempre chama atenção, e são pessoas que vêm camufladas como eruditos, como intelectuais. Infelizmente, os grandes seminários teológicos que têm sido instrumentos para a capacitação da igreja, de maneira sutil, em alguns casos, nós encontramos ali professores liberais, acadêmicos, que veem a Bíblia só como um mito, uma fábula, não é? E o senhor falou no começo, e é interessante, escrevem livros que são tomados por enciclopédias, são tomados como até livros canônicos, né? Mas eles dizem, olha, na minha opinião, eu não vejo como isso, eu não vejo como aquilo, e é muita pretensão, né? Por mais que seja um PhD, por mais que seja um philosophical doctor, abrir a boca e dizer, não, eu penso que a ressurreição de Jesus é um evento apenas fabuloso, já aconteceu em nossos corações, e baseado em quê? Não baseado na minha opinião. Exato. E a gente sabe que há pessoas que bebem nessas fontes. Isso também não está só nos seminários, em alguns casos, nos púlpitos também, sim. Né? Nós temos pregadores que são frutos de uma teologia liberal, né? Trazem uma desconstrução, trazem na sua pregação a interpretação, e é interessante porque a teologia narrativa que o senhor já trouxe aqui, uma breve introdução dela, ele prega que você tem que encontrar agora uma nova verdade no texto. Sim. Também uma grande pretensão, será possível que em 2000 anos todos os pais da igreja, homens eruditos, cultos, né? Os reformadores, né? Os grandes teólogos pentecostais clássicos que foram instrumentos de avivamento para a igreja, será que todo esse pessoal aí estava equivocado e somente um camarada ou um grupo aí de 5, 6 teólogos inventaram a roda, tiveram agora uma grande descoberta, um grande site, uma grande iluminação? E infelizmente, irmãos, né? É sutil isso e tem arrastado muitas pessoas para o engano. Queria então, pastor, que o senhor também trouxesse aí seus posicionamentos em relação a esses novos evangelhos. Exato. No terceiro tópico fala justamente sobre a Bíblia e o outro evangelho, aí vai falar sobre uma nova metodologia, novas teologias. E aí a hermenêutica é a arte de interpretação das Escrituras. Obviamente as igrejas sérias usam o método histórico-gramatical. Analisa a história do texto bíblico, analisa a gramática, o que é que o texto está dizendo, o que realmente o texto está falando, analisando, refletindo a Bíblia, analisando ela como um todo. A Bíblia se interpreta por si própria e buscando aquilo que chamamos da intenção do autor. Então, no que se diz respeito a um livro, existe o codificador, que é o escritor, existe o código, que é o texto, e o decodificador, que é aquele que vai tentar entender o texto. Então isso é óbvio. Qualquer livro que eu for ler, inclusive o pastor Renato, ele também tem um livro, né? Pelo menos até onde eu sei, só um livro, por enquanto. Né? Já escreveu um livro. Qual vai ser o meu interesse? Obviamente, ao ler o livro do pastor Renato, eu vou tentar buscar o que ele quis dizer com aquela palavra.
E uma coisa tão simples, se eu não entender aquela palavra, eu vou no dicionário. E aí eu vou tentar entender o que ele está querendo dizer. E a vantagem é que se eu não entender ainda, eu posso ligar para ele e perguntar o que você quis dizer nesse capítulo. Então isso é óbvio, isso é o óbvio na literatura. O problema dessas novas teologias é que eles querem colocar a Bíblia como um livro que, obviamente, está lá à disposição e que eu não tenho que ter essa preocupação de entender a intenção do autor. O mais importante não é o que Moisés quis escrever lá no Pentateuco. O mais importante não é o que Paulo quis escrever lá em Romanos 2. O mais importante é a percepção. É a maneira como eu enxergo aquilo. Isso é um absurdo. Isso, na verdade, é até um desvalor àquilo que o autor escreveu. Imagina só, não sei se tem algum jornalista aí, um colunista de um jornal, um colunista de uma revista, esses homens que se debruçam em fazer todo um trabalho exaustivo e científico em muitas situações, de repente a pessoa chegar e dizer, não, eu não estou muito preocupado com o que ele quis dizer. Eu queria saber se você teria esse interesse quando você fosse comprar um frasco, não você, me permita, mas essas pessoas que têm essa ideia. Se de repente você pegasse e encontrasse uma garrafa com uma caveira e você encontrasse uma outra garrafa, sei lá, com uma laranja, uma coisa assim. Não, eu não penso que essa laranja deve ser um suco de laranja, embora esteja escrito, relatado que é suco de laranja. Isso aí deve ser algum veneno. Agora essa caveira aí, rapaz, essa caveira aí deve ser alguma coisa voltada para o rock, aqueles que gostam, um exemplo apenas, podem tomar. Você sempre procura entender a intenção do autor. Se você vai tomar um remédio, você vai ler a bula, você toma um remédio e começa a sentir alguns sintomas que lhe chamam a atenção, você vai logo para a bula e vai ver, poxa, quais são as reações. Então, se a gente vai tomar um remédio e a gente procura entender a intenção do autor, do fármaco que está ali relatando, qualquer outro escrito é da mesma forma. Então, essas novas teologias, elas visam fazer o quê? Não, a Bíblia está lá, mas cada um tem a sua própria interpretação, cada um pode decodificar, interpretar, imaginar mais ou menos o que eles quiserem pensar acerca do texto e não buscar a intenção do autor. Então, esse é uma nova metodologia, é uma hermenêutica generosa, se é que a gente pode usar essa linguagem, é uma intenção de dizer até, eu já vi até um pastor de renome que se deixou levar, dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada para atender às demandas dos desejos, das vontades desse mundo pós-moderno. Jamais. Será que o autor tinha essa intenção? É claro que na igreja como um todo, tá aqui o pastor Renato é pastor de área, pastor de uma igreja muito possante aqui na nossa convenção, inclusive é um dos grandes incentivadores do ensino teológico. É óbvio que muitas vezes numa comunidade a gente vai usar métodos de evangelização que talvez em uma outra comunidade não funcionaria, mas na nossa comunidade funcionaria. Então a gente usa métodos de evangelização, métodos muitas vezes de trabalhar em alguns departamentos da igreja que em outro local talvez não caberia bem, mas jamais sem perder a essência, o conteúdo, aquilo que a Bíblia estabelece. Então, realmente é um fracasso essa ideia de dizer que a gente não pode buscar a intenção do autor. Isso aí realmente é um absurdo. E, de repente, se o texto diz alguma coisa claramente, a gente tem que se submeter a ele, prezando pela literalidade do texto sagrado. Nós só saímos da literalidade para uma ideia mais, posso dizer assim, da teologia alexandrina, que é a interpretação alexandrina, que é justamente a questão de você tentar usar uma figura de linguagem, é quando a própria Bíblia usa termos que são figuras de linguagem, que não são exatamente aquilo que é a expressão literal, mas a expressão metafórica. Então, muito
texto da Bíblia literal. Agora, claro, questões metafóricas são claras, né? A Bíblia diz, olha, se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Claro, se você ler o contexto ali, Jesus vai usar várias figuras de linguagem no Sermão da Montanha, mas sempre buscando a intenção do autor. Isso falando aí, eu me lembro, não sei, quinta série, sexta série, que agora é anos, né? Sétimo ano, sexto ano, a gente tinha aula de português e o professor passava lá uma poesia e pedia para a gente entender o eu lírico, né? O eu lírico é aquela voz que está por trás da mensagem poética, é a intenção do autor. E a gente até brincava, dizia, poesia é muito difícil de interpretar, porque o camarada usou muitos floreios, muitas figuras de linguagem, mas há uma mensagem ali. Sim. Há uma mensagem, há literatura. Parece até que muitos teólogos liberais, eles buscam até desconstruir, antes mesmo de falar até de algo bíblico, os próprios preceitos da literatura de uma maneira geral. Né? Isso é uma influência muito forte francesa, né? De Michel Foucault, do Jacques Derrida, que promoveram uma coisa chamada pós-estruturalismo, que era justamente desconstruir. Eles não aceitam nada, isso também é uma característica da pós-modernidade, nada que é construído, né? Exato. A grande marca, o senhor já introduziu, é a desconstrução, é o desfazimento, é o desfazer, é quebrar os fundamentos e deixar as coisas assim sem forma, sem estrutura, sem conteúdo, e é um grande problema porque quando se nega que há uma intenção autoral, né? A objetividade do texto em vista da sua subjetividade, e aí é algo que marca da teologia narrativa, que você pode encontrar no livro, eu vi que o pastor Abraão trouxe ele, A Sedução das Novas Teologias, do pastor Silas Daniel. Parece que esse livro aqui foi feito para esta lição, embora que esse livro é um livro mais antigo, né? Ele é de 2007. Então, há 15 anos atrás, nós já tínhamos um autor pentecostal clássico, renomado em nosso país, advertindo a igreja contra muitas dessas coisas que nós estamos vivendo hoje. Se passaram 15 anos e estamos aí com os desafios ainda mais pulsantes e explícitos. Mas ele fala que a teologia narrativa, ela busca o significado extratextual e não intratextual. Exato. Então, há um significado, irmãos, dentro do texto, mesmo que ele seja metafórico. Quando Jesus diz, olha, arranca o teu olho. Então, eu vou fazer a interpretação literal. Neste caso, não. Sim. Neste caso, não. Mas há um significado intratextual. O autor deixa uma mensagem para nós. Qual? Se o meu olho serve para adulterar, é melhor não ter olho. Não é? É basicamente isso que o Senhor mostra, a essência do nosso comportamento. Então, eu queria, pastor, ainda que o Senhor falasse um pouco, o Senhor que é um teólogo pentecostal clássico, um homem que lida com formação acadêmica teológica na igreja, como a gente pode... Eu sei que é sutil, eu sei que é sorrateiro, mas como é que a gente pode, dentro do discernimento espiritual que Deus nos dá, detectar assim já no começo essa teologia liberal, essa teologia desconstrutiva, de uma teologia teológica? É até uma redundância, né? Não, nós precisamos de uma teologia teológica de fato, comprometida com as Sagradas Escrituras. Como é que a gente pode... Eu preciso ser um doutor em teologia para detectar isso, né? Claro que todos nós, um dia eu vi o pastor Abraão dando uma palestra e aquilo marcou muito, né? Todo crente é um teólogo, porque a teologia é esse estudo de Deus através das Escrituras. Todo crente é um teólogo, né? Claro que uns e outros vai mudar só o grau de intensidade com a qual se debruça no material de estudo, mas como é que a gente pode, então, fortalecer a igreja a buscar uma teologia teológica discernindo dessas outras teologias que buscam negar a palavra de Deus? Ótima pergunta, pastor Renato. De fato, o termo teologia é um termo muito abrangente, né? Quando falamos sobre teologia, é o estudo de Deus, né? É a busca pelo conhecimento de Deus. E quando a gente fala do termo teologia, é um termo muito amplo, né? Existe a teologia hindu, a teologia islâmica, a teologia budista, existe a teologia de várias perspectivas, de vários planos. Existe até a teologia ateia, né, que nega a existência de Deus. No meio evangélico, obviamente, no contexto evangélico, quando a gente vai falar da teologia, que é a busca desse conhecimento e da compreensão de Deus, uma das formas que a gente tem, eu acredito até que o senhor deu a resposta, uma das formas que a gente tem
basilar para justamente discernir uma teologia. O que é uma teologia liberal? É uma teologia chamada também, dentro do campo acadêmico, dialética. É aquela teologia que não tem compromisso com a Bíblia como a palavra de Deus. Existem, por exemplo, dentro até do meio evangélico, pelo menos 3 entendimentos. Um, que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia toda não é a palavra de Deus, ela tem apenas algumas passagens delas que contém. Os milagres, por exemplo, não é Deus que escreveu, ali foi mitologia judaica. Então tem uma visão liberal chamada dessa perspectiva de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Existe uma outra visão, que é a visão a chamada neo-ortodoxia, que diz que a Bíblia nem contém, a Bíblia pode se tornar a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é um livro qualquer, mas de repente se eu ler um trecho ali, Deus pode falar comigo. Então, uma das formas de a gente preservar uma visão sadia, uma teologia sadia, ou seja, uma perspectiva de Deus sadia, é prezar por esse conservadorismo do evangelicalismo, de muitas igrejas sadias, como a Assembleia de Deus e outras denominações, que a Bíblia é a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia fala, ela é de fato verdadeira em tudo aquilo que ela diz. Então a Bíblia é a verdade. Então uma das coisas que nós devemos prezar por isso, você, meu irmão, leia a sua Bíblia, estude a palavra de Deus. Uma das coisas que nos ajuda a preservar essa visão correta, coerente, e aí onde vem a palavra ortodoxia, que é crer da maneira correta, é justamente você ler a palavra. Irmão, eu não sei ler, eu sou analfabeto. Escute, peça para alguém. Existem hoje áudios, né? Até no YouTube a gente coloca áudio de 1 Coríntios capítulo 1. Coloque lá, escute a palavra, participe dos cultos, medite na palavra de Deus, porque tem um detalhe. A palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Um dos autores, defendendo essa questão já da inerrância das Escrituras, né, que já é esse tópico também. E já estamos finalizando. Já estamos finalizando, de que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. E quando a palavra fala inspirada, do grego theopneustos, ela foi divinamente soprada. A palavra de Deus ela foi soprada, ela emana de Deus para nós. Então, tem um certo autor que, defendendo a inspiração da palavra de Deus, dizendo que ela é inerrante, ela fala da inerrância, ou seja, a Bíblia é inerrante, nela não contém erros, né? É interessante que muitas vezes você vê um relato em Mateus, em Marcos e Lucas, que são o mesmo relato, mas tem alguns detalhes diferentes. Isso é uma prova da inerrância. Se você for num tribunal e levar 3 testemunhas que contem a mesma história exatamente do mesmo jeito, com palavras, vírgulas e etc., o juiz vai desconfiar, ele vai dizer, aí tem um plágio. Mas quando você vê que a mesma essência está sendo ensinada ali, mas cada um usando o seu vocabulário, a sua perspectiva e tal, mas sem perder a essência. Então a Bíblia, por N motivos, isso aí já é tema de uma outra lição, ela mostra ser, de fato, toda a Escritura. O texto vai dizer aqui, me permita, pastor, ainda. Claro. Em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para redarguir, ou seja, para trazer prescrições para a nossa vida, ela é para corrigir, para instruir. Toda a Escritura, essa palavra Escritura aqui usada se refere à mesma coisa que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e ela de mim testifica. Então, ela foi inspirada por Deus, e por ela ter sido inspirada por Deus, ela tem aquilo que o autor vai dizer, que eu acabei de falar, uma das provas da inspiração é que ela é inerrante. Segunda prova é que ela tem um poder transformador. É impressionante. Quando você lê a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Ela é como se aquela mensagem pulasse para dentro do seu coração e transformasse a sua história. São N casos de pessoas que leram a Bíblia e foram transformados de maneira
extraordinária. Sem falar daquilo que eu já falei no início, da indestrutibilidade da Bíblia. Isso é sobrenatural. Como é que um livro mais perseguido da história ainda é um best-seller? Então, essa Bíblia, essa palavra de Deus, leia com o coração. E tem um detalhe, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos dar convicção daquilo que está ali. Então, muitas vezes, precisamos entender isso. Ler as Escrituras, entendendo ela que é Deus falando comigo e entendendo que é um Espírito Santo que confirma essa palavra no nosso coração. A teologia liberal, ela vai fazer lacunas ali em relação às Escrituras, em relação à palavra de Deus. E eu só vou terminar aqui dando uma dica. Cuidado quando você for comprar livros. Quando você for comprar um livro numa livraria, pergunte qual é a perspectiva desse comentarista. Qual é a perspectiva desse autor? Ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele é um autor pentecostal? Ele é um autor, de fato, que é de uma igreja séria? Porque tem muitos livros aí que são vendidos nas livrarias evangélicas que mostram uma teologia, muitas vezes, uma perspectiva liberal. Uma perspectiva descomprometida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Esse conselho aí que o senhor deu, muito interessante, né? Eu mesmo já comprei um livro, nunca me esqueço, mais jovem, um livro grosso, e era alguma coisa sobre o poder do Espírito. Eu não vou nem dizer o autor, mas é um livro de um autor neo-ortodoxo, né? Um teólogo liberal. Eu vi aquele livro grande, eita, um tratado teológico sobre o Espírito Santo, né? Mas aí comecei a ler, e eu ia lendo, e era uma coisa tão vaga, ele falava de tudo, menos do poder do Espírito Santo, né? Então, isso que o senhor falou é muito importante. Eu nem terminei de ler aquele livro, e é bom sempre pesquisar os autores, porque há muitos autores que quando você digita lá algum termo, até no Google, os livros que aparecem primeiros até são desses autores neo-ortodoxos, liberais, né? Até a palavra neo-ortodoxo. Então, se ele é ortodoxo, mas é neo, então é uma coisa ainda melhor, né? E a gente tem que ter muito cuidado, de fato, com essas terminologias. Só há uma que não muda, que é imutável, que não precisa estar colocando prefixos e nem sufixos, é a poderosíssima palavra de Deus, né? O próprio Jesus testemunhou das Escrituras, né? Os apóstolos testemunharam das Escrituras. Então, não precisaríamos de mais nenhum testemunho, somente o que a própria Escritura fala de si mesmo. Uma outra indicação de livro do Harris é esse aqui, que é muito conhecido também, Inspiração e Canonicidade da Bíblia. Este livro é um livro que ele também fala, se posiciona muito sobre os perigos do pós-modernismo e como o secularismo veio apagar a chama em muitos corações acerca da palavra. Ele escreve do contexto norte-americano, mas coisas que nós já estamos vivendo, infelizmente, aqui também em terras tupiniquins, como assim é dito. Querida igreja, vamos ser instrumentos de Deus e vamos propagar o que diz a nossa verdade prática. A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus, por isso não podemos relativizá-la. Eu creio que nós teríamos muito mais coisa aqui para falar. Não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa, se o senhor quer falar aí mais algum tópico, algum ponto, deixar alguma mensagem. Fique à vontade, pastor, para estar aí concluindo a lição. Nós agradecemos a Deus pela sua presença e espero que este domingo os dirigentes tenham trabalho aí para encerrar a aula. Tem que ficar tocando aí a famosa campainha e os professores com certeza tendo aí ainda muito assunto para falar, mas fique à vontade, pastor, para trazer aí a sua conclusão. Amém, pastor Renato. Eu quero de antemão já agradecer de coração pelo convite. Para mim é um prazer poder servir. Glória a Deus. Aqui na obra de Deus. Eu quero parabenizar pelo belo trabalho que o senhor tem realizado com toda a sua equipe nas escolas bíblicas dominicais da nossa igreja, da nossa convenção. Eu quero parabenizar você, professor de escola dominical, você, aluno de escola dominical. Verdade. Frequente, participe. É na escola dominical que você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, de ler, de pesquisar. E eu quero cada vez mais estimular a leitura da palavra de Deus, a leitura Amém. Da lição da escola dominical, que sejam seus livros de cabeceira, a Bíblia e a leitura da lição da escola bíblica dominical. Você que é jovem, você que precisa defender a sua fé na universidade, em tantos locais, aumente cada vez mais as suas convicções. Eu gostaria de aproveitar e fazer um convite para os amados irmãos, aqueles que têm o desejo de ampliar mais um pouco do seu conhecimento da palavra de Deus.
o nosso pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, ele fundou aqui o Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, no ano de 2000. Hoje nós temos algumas extensões em vários lugares, em várias congregações, inclusive temos a única extensão do bacharel livre em teologia em Casa Caiada, na igreja que o pastor Renato é responsável ali, na ausência do nosso pastor-presidente. E eu quero lhe convidar, vem estudar um pouco mais da palavra de Deus. Temos o curso básico em teologia, o curso bacharel livre em teologia, e eu vou deixar aqui o contato. Você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, das 14 horas às 21 horas. É o DDD 81, né, porque temos alguns cursos também em contexto online. É DDD 81 99126 5849. 99126 5849. E se vocês moram aqui perto, podem vir aqui ao lado do Templo Central, no terceiro andar, no nosso anexo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Amém. Para encerrar, Salmo 119 e o verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.